Insights, o podcast do Bradesco. Se o Trump for um Trump mais protecionista, eu vou definir dessa maneira, o próprio fórum enxerga que o principal risco é a fragmentação do comércio global, elevação dos custos de produção, que no fim do dia vão fazer com que os preços para o consumidor sejam maiores. E isso tem uma implicação bastante óbvia, que as taxas de juros no mundo vão ser mais altas. E aí tem risco para a dívida pública, tem risco para menor crescimento. Então, o Trump protecionista é o grande receio do Fórum Econômico Mundial. Um dos pontos críticos do Fórum, né, eu dizia no começo qual que é o mote principal dele, é não deixar as pessoas para trás. O Fórum tem essa expressão, é muito comum, né? Nós temos que fazer proporcionar um crescimento inclusivo e que as pessoas não fiquem para trás. No mundo da IA, assim, tem aqui um desafio, né, para esse tema. Não é necessariamente ruim, mas tem um desafio. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O Fórum Econômico Mundial deste ano ocorreu na mesma semana da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que está mexendo com o mundo de forma muito intensa. Além disso, esse ano teremos a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Belém, no Pará. Há grandes desafios sobre o tema. Inclusive, saiu um levantamento nos últimos dias que janeiro de 2025 foi o mês mais quente da história no mundo, ficando 1,75 graus acima da média, mais do que prevê o Acordo de Paris, que é de 1,5 graus. De que forma esses assuntos estão mexendo com o país e com as grandes economias? Para uma análise mais ampla, vamos conversar hoje com Fernando Honorato, nosso economista-chefe aqui do Bradesco, que estava lá em Davos. Honorato, obrigada por estar aqui mais uma vez no Insights. Prazer estar com você, Priscila, mais uma vez, muito bacana. E você que estava em Davos, eu vi várias fotos de neve. Você sentiu esse aquecimento global lá? Eu não sou capaz de fazer, né, aquela história, correlação ou causalidade, né? Mas foi o Davos mais quente disparado de todos. Lá, literal ou figurativamente? Não, bom, você tem um ponto. Mas eu já peguei lá, assim, momentos, eu diria que a temperatura média durante o fórum, menos 10, menos 11, eu já cheguei a pegar menos 23, né, num dos dias na montanha. Esse ano eu estava quase sem, não usava luvas, enfim, 0, 1 grau positivo, estava muito diferente. De novo, não dá para associar, né, a uma temperatura específica ao tema do aquecimento global, mas que estava diferente, estava diferente. Bom, Honorato, esse tem sido, claro, um dos grandes temas, mas acho que muito da atenção estava voltada também para o tema econômico e o tema da fragmentação no comércio internacional, com essas tarifas anunciadas aí já nas primeiras semanas do governo Trump. E também a gente tem visto muita bravata aí nessas colocações que ele faz sobre tomar a Groenlândia, o canal do Panamá, tem feito declarações sobre Gaza, e as tarifas, claro, que ele anunciou agora em relação a México, Canadá e China. E o que eu quero te ouvir aqui é como isso, por um lado, prejudica o crescimento global, mas, por outro lado, também pode representar algumas oportunidades e, do ponto de vista do Brasil, o que isso significa para nós? Bacana, Priscila. Bom, eu não sei quantas vezes nós já gravamos sobre Davos aqui, né? Você já me ouviu falando, eu e você dividimos já essa é uma tradição. Algumas vezes. E antes, eu vou responder exatamente o que você perguntou, mas antes disso, você falou algo que caracterizou exatamente o que foi o fórum desse ano. Foi um fórum essencialmente sobre economia. Você não trouxe ainda o tema da tecnologia, a gente vai falar depois, mas foi um fórum sobre economia e tecnologia. Os temas de meio ambiente, que nós começamos, né, brincando um pouquinho aqui no nosso podcast, eles estavam lá, os temas de equidade, de desigualdade estavam lá, mas eles tiveram um papel secundário, é factual, eu não estou, né, não tem nenhum juízo de valor nisso, mas factualmente eles tiveram um papel secundário. Por quê? E aí tem a ver com um pouco com o que você estava provocando. O Donald Trump, ou as iniciativas dele, ou a agenda dele, ela é tão conflitante com os valores do fórum, né, que quando ele toma essas decisões e a palestra dele, a fala dele, né, lá na plenária foi importante, ele chacoalha, eu diria, os pilares sobre os quais o fórum é constituído. Né? O fórum é muito europeu, é verdade, ele tem uma constituição muito europeia,
E é um fórum que privilegia, antes até disso, é um fórum que a gente já conversou aqui em outros episódios, tem a ambição de tornar o mundo um lugar melhor, se eu fosse sintetizar. Né? E aí sim, é um fórum que tem, ou que privilegia uma boa governança, que privilegia instituições previsíveis, né? Regras estáveis para que o comércio global possa se ampliar. Aí, de repente, chega o Donald Trump e simplesmente chacoalha tudo isso, como você vinha descrevendo. Então, eu vou colocar tarifa para fazer a América ser um grande lugar de novo. Eu vou afrontar no tema da imigração, né? Enfim, o Canadá, o México, de fato, tem uma fronteira um pouco mais permeável, mais porosa, mas o Canadá, que é um parceiro histórico. Então, eu diria que o sentimento de muitos que estavam lá estavam, de alguma maneira, surpresos com tudo que estava acontecendo. Dito isso, você trouxe esse equilíbrio entre oportunidades e riscos aí, que eu acho que é interessante dizer. Então, se o Trump for um Trump mais protecionista, eu vou definir dessa maneira, o próprio fórum enxerga que o principal risco é a fragmentação do comércio global, elevação dos custos de produção, que no fim do dia vão fazer com que os preços para o consumidor sejam maiores. E isso tem uma implicação bastante óbvia, que as taxas de juros no mundo vão ser mais altas. E aí tem risco para a dívida pública, tem risco para menor crescimento. Então, o Trump protecionista é o grande receio do Fórum Econômico Mundial. Já o Trump negocial, que usa essas bravatas para extrair concessões dos parceiros, né? E acho que até a pergunta parceiro vai se estabelecer. Quase uma forma de coerção. Né? Exato. Assim, como é que você extrai isso de um parceiro? É um né? display de poder, né? Perfeito. Militar e econômico. Né? Justíssimo. Esse Trump mais negocial, ao mesmo tempo, permeava ali alguns empresários dizendo talvez essa agenda de desregulamentação que ele está propondo, essa agenda de cortar a burocracia, né? Tem lá supostamente o ministério do Elon Musk se propõe a cortar $1 trilhão de gastos da máquina pública. Isso reverberou sim nos líderes europeus que estavam lá e também nos empresários, dizendo, olha, se for mais negocial e menos protecionista, pode ser que isso gere uma certa competição positiva entre os países para reduzir essa burocracia e, no fim do dia, as economias se tornarem mais eficientes. A gente não tem a menor ideia de onde vai terminar essa história, está sendo muito franco aqui contigo. Mas a sensação é que está muito errático esse começo, né? Portanto, para a gente poder cravar se é mais negocial ou mais intervencionista, mais protecionista, e os países vão se adaptar. Eu, pessoalmente, acho muito difícil que, enquanto tiver esse grau de ruído, que a economia global possa crescer como crescia antes. Os investimentos alguns vão ser postergados. Afinal, você não sabe qual é a tarifa, qual é o imposto que vai prevalecer. Né? A gente costuma dizer, e isso eu me alinho muito ao fórum, que a previsibilidade da economia é chave para um bom crescimento. Quando você está mexendo com essas estruturas, ainda que o final, se for negocial, possa não ser tão ruim, no meio do caminho gera incerteza. E incerteza não é bom para ninguém. Ou seja, você acaba tendo que trabalhar ali com um cenário pessimista, talvez mais pessimista do que você teria antes, pela imprevisibilidade até, né? Então a sua cauda fica mais larga ali. Eu costumo dizer, inclusive, no caso da economia americana, que tem um lobby legalizado, né? Um lobby empresarial legalizado junto ao Congresso, você imagina um empresário canadense, um empresário mexicano, um empresário chinês, eventualmente, que tenha operações nos Estados Unidos. Você acha que agora, a essa altura, ele já não está, né, digamos, pressionando o lobby através do Congresso para dizer, olha, tudo bem, o Partido Republicano foi majoritário, né, nas duas casas, mas esse afronto ao ambiente de negócios pode afastá-los. Então, tem contrapesos na economia americana que vão, eu acho, tentar colocar um certo freio, né, nessas bravatas que você mesmo descreveu. Mas enquanto elas estiverem sendo feitas, né, eu acho que é natural que os empresários tenham algum grau de cautela, né, para investir. E, Honorato, além dos conflitos, né, ou das guerras propriamente ditas, o que mais chamou a atenção por ser assim, uma preocupação que ficou como reflexão ali de Davos? No debate econômico, é isso, então, é o risco dessa fragmentação. Todos os empresários têm essa preocupação com, de alguma forma, essa fragmentação levar a disputas de fato militares. A mim parece um pouco exagerado, mas o risco... deixa eu dar um passo atrás. O Fórum ele produz um relatório de riscos, né, onde ele faz uma enquete aos participantes, são 600 ou 700, não me fala a memória que eles perguntam. Mede a temperatura ali dos principais riscos. Quais são os principais riscos. Né? E o risco número 1
é risco de confronto armado entre nações, né? De novo, a mim parece um pouco exagerado, mas é uma preocupação derivada da fragmentação. O que eu entendo a lógica, eu posso dar uma probabilidade menor, mas eu entendo a lógica, né? Quando os países se protegem, o protecionismo comercial é sim uma ferramenta de pressão e você acaba se isolando. E nesse processo de isolamento, eventualmente, isso pode sim ter um confronto militar. Eu acho que tem outras razões. É uma guerra mais de sanções do que... Tem outras razões, né? Tem o tema de Taiwan, tem o próprio tema de Ucrânia e Rússia, o tema de Israel, Hamas. Então, eu acho que tem outras preocupações, na minha opinião, em relação a confrontos militares. Mas foi um tema número 1. E o tema, aí sim, que transita entre o econômico e a tecnologia, é como que a inteligência artificial vai modificar completamente os modelos de negócios e como as empresas precisam sobreviver para essa transição. Inclusive, a gente falou no bloco anterior, né, sobre os painéis de D&I e ESG terem ficado um pouco para trás. Um pouco a sensação que eu tive conversando com vários empresários era essas pautas são super relevantes, elas estão na minha agenda, mas eu preciso entender como eu sobrevivo ao Trump e ao IA, né, inteligência artificial, para poder ter fôlego para tocar essas pautas adiante. Porque eu diria que quase tão importante quanto o tema do Trump foi o tema das transformações trazidas pela inteligência artificial. Que, inclusive, representa aí uma ameaça ao mercado de trabalho, né? E aí você tem uma... Um dos pontos críticos do fórum, né, eu dizia no começo qual que é o mote principal dele, é não deixar as pessoas para trás. O fórum tem essa expressão, é muito comum, né? Nós temos que fazer proporcionar um crescimento inclusivo e que as pessoas não fiquem para trás. No mundo da IA, assim, tem aqui um desafio, né, para esse tema. Não é necessariamente ruim, mas tem um desafio. E já que a gente entrou aqui no tema de inteligência artificial, queria que você comentasse um pouco ali do que você ouviu e da tua visão sobre a tokenização e sobre novas tecnologias no geral, né? Quais os impactos disso, até principalmente no mercado de capitais, né? Que é o nosso mundo aqui. Eu costumo brincar, né? Lá no fórum, eu já passei por algumas hypes, né? Para usar um termo moderno, que é o termo atual, moderno atual. Teve a do metaverso, né, que vai revolucionar, você vai usar óculos, a gente até conversou, acho que aqui. Realidade aumentada. Teve o do Bitcoin, que eu pessoalmente continuo achando que, enfim, tem... Você é descrente. Carece de fundamento. Você descrente, é cético. O preço explodiu, é verdade. Eu estou errado há um bom tempo no preço do Bitcoin, mas eu continuo achando que como ativo, enfim, como preço intrínseco tem lá suas restrições, eu tenho as minhas restrições. Mas as tecnologias por trás, aí sim, do Bitcoin, a blockchain, e que tem tudo a ver com a tokenização, isso esteve bastante em alta no fórum. E aqui eu acho que está sedimentando a ideia de que aqui tem muita coisa interessante para acontecer para transformar, né, vários negócios. Você mencionou o setor que nós estamos, no mercado de capitais ou os bancos, enfim. A tokenização cumpre um papel muito importante no registro de ativos, que é algo que é da vida de um banco, né? Na rastreabilidade também. Exatamente, você conseguir sequenciar, como que você identifica quem comprou primeiro, quem vendeu, né? Então, tem muito poder para transformar esses modelos de negócios à medida em que essas tecnologias vão ficando mais baratas, mais acessíveis e mais rápidas. Tem um tema de velocidade ainda, né? Uma clearing como a brasileira, a B3, por exemplo, tem lá sistemas que são muito mais rápidos do que uma tecnologia em blockchain, né? Isso importa para o mercado financeiro. Mas em algum ponto do tempo é possível que o blockchain tenha uma velocidade tão mais rápida que permita transações entre partes sem intermediários, de várias naturezas. Eu sempre dou o exemplo do cartório. No limite, você pode vender a sua casa para mim, né? Se está tudo registrado no blockchain, a gente vai usar... Eu não vou mais precisar do cartório. Vai usar uma moeda digital para converter e a vida segue. E não vai precisar de nenhum intermediário, né? E vai ser segura a transação, porque o dinheiro vai estar automaticamente na sua conta quando a propriedade passar para mim, assim por diante. Então, é um universo que eu acho que vale a pena a gente ter atenção nesses temas, né, no tema da tokenização, porque isso vai crescer. E aí, quando você combina com o IA, né, com a inteligência artificial, você pode gerar não só digamos, o conjunto dos registros, mas também uma inteligência, né, que te assessora a tomar decisões de investimento, que te assessora a alocar portfólio, que te assessora a tomar decisões estratégicas,
associadas àqueles registros. Então, me parece um mundo bem poderoso e, pessoalmente, acho que aqui não é hype, não. Acho que aqui já está bem mais enraizado e bem mais espalhado. E voltando um pouco para o impacto da IA no mercado de trabalho, que afeta principalmente os jovens, né? E vai afetar muito o setor de serviços, né? Então, a McKinsey publicou até uma enquete recentemente com integrantes do Young Global Leaders, né? Uma organização sem fins lucrativos, administrada pelo próprio Fórum Econômico Mundial, né? E essa pesquisa foi feita para saber o que esses jovens líderes globais achavam que faltou ser discutido, né? Pautas que mereciam mais palco durante a última edição em Davos, né? E um dos temas que eles sentiram que foi pouco discutido, justamente, é o futuro do trabalho, né? Diante dessas inovações tecnológicas e das desigualdades, né? Não apenas entre países, mas voltando ali no tema da desigualdade de gênero também, né? Então, de que forma você acredita que esses temas podem impactar as economias? Tem vários assuntos que eu adoro aqui nessa discussão. O primeiro deles é um pouco assim. Aliás, eu estava lá, né, no fórum, não tinha tido o DeepSeek ainda. Né? E aí tinha toda uma discussão sobre quanto de energia o mundo ia precisar para resfriar os grandes servidores. Mas os grandes servidores dos data centers, para que você possa ter o IA. E aí o meme que semana passada, retrasada, enfim, recentemente, o meme que eu mais gostei foi: se até o ChatGPT perdeu o emprego para o DeepSeek, imagina você, né? Genericamente. DeepSeek fez mais rápido e mais barato. E isso destruiu parte dos debates de Davos, que era trazer energia barata para os países. Olha só, em 24 horas depois do fórum. Bom, reconectando aqui as discussões, né? Então, eu tenho um sentimento muito de ambiguidade desse tema do IA no mercado de trabalho, tá? Por um lado, tem um poder absolutamente avassalador de fazer tarefas que hoje são feitas por nós, especialmente no mundo do trabalho intelectual. Eu costumo dar um exemplo do meu caso, propriamente, né? Então, eu fui lá, estudei, fiz graduação, fiz mestrado e gastei um tempo enorme da minha vida para fazer, por exemplo, uma projeção de PIB. Hoje, qualquer pessoa que tiver acesso a um ChatGPT, né, ou a outra tecnologia de IA, e tendo um pouquinho de conhecimento lógico de economia, pode pedir a ele: olha, pega os dados do Banco Central, os dados do IBGE, os dados públicos e produza uma projeção de PIB, sem precisar ter qualquer conhecimento de estatística, né, de economia. Então, tem um potencial aqui absolutamente transformador que pode deixar para trás muitos dos empregos, eu vou chamar assim, intelectuais, né, que existem hoje. Ao mesmo tempo, ele pode fechar gaps muito grandes, né? Dito isso, a impressão que eu tenho é que nos próximos poucos anos ela é mais disruptiva para o mercado de trabalho do que inclusiva, né? Vai levar tempo para essa inclusão acontecer. E aí eu acho que esse reporte dos líderes lá, jovens lá do fórum, é um tema relevante que os tem preocupado, porque hoje é verdade que a discussão, não só no fórum, mas no debate econômico global, é que falta mão de obra. Mas falta essa mão de obra, eu vou chamar assim, dedicada a trabalhos manuais, não a mão de obra intelectual que vai ser substituída pelo IA. Mas mesmo nos trabalhos intelectuais, aquelas tarefas um pouco mais repetitivas são perfeitamente substituídas. O que é pela comoditizável, que é o que você está falando, né, é absolutamente substituível. Então, me parece uma preocupação super legítima. De fato, o fórum não falou muito disso. E você trouxe um tema que é sempre discutido: a desigualdade de gênero associada à tecnologia. É um fato. As mulheres têm um acesso menor a essas tecnologias, têm um estímulo, um investimento menor. O STEAM, né, as matemáticas, as carreiras ligadas exatamente, estão menos ligadas às mulheres. É um tema que o fórum sempre traz, que é um risco de ampliar esses gaps. Eu insisto na ambiguidade. Eu acho que com boas políticas, ou mesmo do ponto de vista individual, as pessoas sabendo usar essas tecnologias, vai dar para fechar muito desses gaps. Eu espero que prevaleça esse lado positivo. E, Honorato, bom, Davos, estamos falando de Suíça, estamos falando de um fórum que é, como você mesmo definiu, muito eurocêntrico, né? Mas queria te perguntar, assim, qual a relevância, né, dentro do fórum do bloco latino-americano, né? Se a gente pode jogar todo mundo junto ali como um bloco econômico, né? Como é que você percebeu discussões acerca do crescimento da nossa região latino-americana? Você participou de painéis com grandes líderes, né, da região. Então, destaca para a gente um pouco
os key points aí desses painéis que você assistiu? Eu tenho que ter cuidado aqui, Priscila, para não ser injusto, tá? Mas, sendo franco, a região não é relevante. Não é foco. Não é relevante, não é foco. Estamos na Berlinda ainda. Eu vou colocar um componente que tem a ver com o meio ambiente, que vai resgatar um pouco do papel da região. Mas, francamente, enquanto China e Estados Unidos estão lá lutando, disputando espaço nessa hegemonia global de inteligência artificial, de tecnologia, a Europa já está bastante para trás. A Europa está quebrando a cabeça, se eu for descrever assim, para como eles se organizam, né? Para pensar como eles se organizam, para serem mais integrados e mais eficientes, para tentar competir com os Estados Unidos e China. Eles já se sentem muito para trás. A América Latina não se discute isso. É frustrante, é decepcionante, é triste. Enquanto eu participava de painéis lá onde se estavam debatendo quantos carros autônomos você vai ter, qual que é a regulação para esse tema, nos meus painéis da América Latina, a gente estava discutindo violência, saneamento básico. É muito triste, é frustrante, né? Dito isso, então, assim, de um ponto de vista econômico, pareceu muito menos relevante a região, mas dito isso, nos painéis sobre meio ambiente, sempre emerge a América Latina como uma região que pode ajudar na transição energética, como uma das regiões do mundo que mais produz energia limpa, e o Brasil aqui cumpre um papel super importante. Em especial, tinham dois representantes, né, do governo brasileiro, o prefeito do Rio de Janeiro, o governador do estado do Pará, para defender, e você falou de COP, né, de COP30, para defender o papel do Brasil nessa agenda de transição. Mas aí combinam esses temas que nós falávamos antes. Como as empresas estão mais ou menos avaliando, olha, eu preciso sobreviver ao Trump e ao IA, e esses temas ficaram já em segundo plano, e a América Latina em si é secundária também na discussão econômica, ficou muito diluído o papel da região, né? O que não quer dizer que, em algum momento, o Trump vai, eu imagino, vai ter mais previsibilidade, a gente vai ter menos incerteza ligada à agenda dele, o IA vai se estabelecendo, as empresas vão aprender a lidar com isso. Eu acho que a América Latina pode voltar assim, a cumprir um papel um pouquinho protagonista, acho improvável, mas um papel um pouco mais relevante nessa discussão. Mas, francamente, foi bastante diluído o papel. Bom, mesmo não tendo sido tão relevante vamos dizer, o olhar para a América Latina, mas queria aproveitar a tua presença aqui no Insights para te pedir uma análise olhando agora para a economia brasileira, né? Como a gente está performando em relação aos nossos pares emergentes e quais as perspectivas para esse ano? É curioso isso, né? Porque ainda que a América Latina não tenha tido um grande papel, o Brasil é o grande ator da América Latina, né? O PIB, o maior PIB, a maior população, tem vários componentes que nos colocam como, sim, protagonistas na região. É verdade que a agenda econômica da Argentina ganhou destaque, né? E isso chamou a atenção de alguns participantes do fórum. Vou me limitar aos aspectos econômicos da agenda, tá? Mas o Brasil é o grande ator. E nesse processo, aí trazendo um pouco a avaliação para a gente aqui dentro da casa, né? Eu tenho dito que o Brasil está desancorado do ponto de vista fiscal. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que se os ventos externos, enfim, globais, forem favoráveis, os preços de ativos melhoram. Se os ventos forem desfavoráveis, os preços pioram. É a essência do que eu chamo de estar desancorado. Tá? E a origem dessa desancoragem fiscal tem a ver com a dinâmica da dívida pública. Como nós, economistas, não enxergamos, né, onde a dívida pública vai parar, quando e onde ela vai parar de crescer, em que nível, isso gera essa desancoragem. Dito tudo isso, eu fico com a sensação que o debate está mudando um pouco. Em que aspecto? À medida que a economia começou a esfriar, a economia brasileira começou a perder fôlego, a gente acha que ela vai esfriar mais ao longo do ano, né? Eventualmente até vão ter 2 trimestres negativos no segundo semestre. Que é o que já qualificaria uma recessão, né? Classifica uma recessão técnica. Eu acho que aí a discussão da taxa de juros muda. Em outras palavras, a gente vai sair de discutir que a Selic vai a 15, 16, 18, 19, como se chegou a cogitar, e talvez ela pare no 15 e pouquinho e comece a cair no final do ano. Se isso acontece, essa preocupação com a dinâmica da dívida pública, ela vai continuar presente, mas ela se afasta por um tempo, quando aí então, eu imagino que 2026, o grande foco dos preços de ativos vai ser o debate eleitoral. Então, eu acho que a gente está nessa transição de temas. O câmbio, por exemplo, sai lá de 6,25 para 5,75, 5,80.
me parece que é um pouco essa dinâmica. A economia enfraquece, o Banco Central não vai ter que subir tanto o juro, não é tão ruim assim, portanto, para a dívida pública, e aí o real aprecia um pouco. A gente tem um desafio grande pela frente. Assim, eu não consigo ver, né, sairmos dessa situação sem um debate sério em 26 pelos candidatos e quem quer que venha ganhar a eleição sobre como garantir, né, que a dinâmica da dívida pública não é crescente. Tem que estabilizar e depois cair. Eu acho que esse vai ser o foco dos mercados em 26. Então, voltar às discussões de ajuste fiscal, né? Eu não tenho dúvida. Quer dizer, a gente vai voltar a esse debate muito em breve, né? Ainda que, insisto, o Banco Central parando de subir o juro perto do 15, eventualmente cortando, isso afasta por um tempo a discussão, mas vai ser o debate 26. E, Honorato, um tema que a gente falou en passant aqui na abertura do episódio, mas que eu queria voltar, é sobre a próxima COP, né? O Brasil vai sediar a próxima COP, será em Belém, no Pará. E queria que você comentasse aqui de que forma pode ser mais relevante o papel do Brasil, né? Ainda mais após os recentes posicionamentos do Trump, né? Retirando os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Que inclusive completa agora 10 anos, né? Importantíssimo acordo sobre o clima, né? Entre diversos países. Então, como é que você avalia esse abalo, né? Como é que isso já está influenciando o mundo como um todo e o papel que o Brasil pode desempenhar na preservação disso? Eu vou dar crédito a essa frase a quem a falou, a quem, né, pronunciou. Eu não tinha pensado nisso, sabe, Priscila? Mas o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, estava lá em um dos painéis e foi feita uma pergunta exatamente isso. Qual que é o impacto da saída dos Estados Unidos do acordo? E ele deu uma resposta que, eu insisto, eu não tinha pensado. Ele falou, o tema do aquecimento global ou da transição energética, né, se dá no âmbito das cidades. Claro, ele está defendendo a posição dele como prefeito. Tudo isso eu entendo. Mas me parece fazer muito sentido, porque ele disse os transtornos, né, associados às consequências da transição climática ou da mudança climática que demanda uma transição energética são percebidos nas cidades, são as enchentes, são, né, as ondas de calor, enfim. E quem tem que lidar com esses temas são os prefeitos, são os líderes locais. Como a gente viu recentemente em Porto Alegre. Exato, né? Exato. Ele está coberto de razão, me parece fazer todo sentido. Só que ele trouxe isso para dizer que, e aí eu não fui capaz de confirmar a verdade, que ele disse que várias cidades americanas têm a manutenção de protocolos, né, de certa maneira preservando a ideia do protocolo do Acordo de Paris, né, que a saída do Trump não necessariamente vai mudar um pouco esse ambiente. Tudo isso para dizer o seguinte, eu me convenci, né, de que essa é uma agenda, às vezes, muito mais local do que nacional. Claro que a saída dos Estados Unidos é um grande evento e remove energia, engajamento, né? Mas no fim do dia, os prefeitos estão notando, né? As cidades estão notando esses impactos e eu acho que elas não vão poder se dar o luxo de abandonar algumas agendas, né? Então, eu fico com a sensação aí, indo para o tema da COP, né? Tudo isso para falar da COP. Eu fico com a sensação que dá para cumprir um papel importante, sim, em fazer um contraponto, né? Aliás, também estava lá o governador do Pará, dando exemplo dos créditos de carbono que eles conseguem originar, né, com a floresta em pé. Então, dá para cumprir um papel não só de contraponto, mas um papel prático para a vida das pessoas, né? Vou dar um outro exemplo. Suponha que o Brasil abandonasse o Acordo de Paris. Ora, as consequências nas cidades sendo sentidas, os prefeitos vão ter que lidar com ela. Então, me parece... É grave, obviamente. Não estou querendo diminuir o peso da saída dos Estados Unidos, mas me fez refletir que tem uma discussão que vai além do posicionamento, né, digamos, federal, né, do governo federal, nesse tema do aquecimento, da transição energética. Então, eu acho que... Mas a sinalização é ruim, né? Evidente. Não me entenda mal. É evidentemente ruim e tira engajamento. Você está coberto de razão. Mas... as agendas, se elas não forem federais, elas vão ser agendas, eu acho que regionais e locais que vão ter que cumprir algum papel. E acho que aí o Brasil na COP pode se contrapor. Aliás, um gancho, um parênteses aqui. Curiosamente, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos anunciaram a saída do acordo, a China, que durante muitos anos nós não esperávamos por essa postura. E que é um grande poluidor global. Que é um grande poluidor global, que tem temas de saúde pública graves associados à poluição do ar, né? No caso chinês, se mostrou como o maior comprometido com a transição energética, né? Então, tem espaço para contrapontos. E eu acho que aí o Brasil e as cidades podem fazer contrapontos importantes, sim.
E já que você tocou na China, Honorato, queria te ouvir também sobre o modelo econômico chinês, né? Ele se esgotou, a gente estava acostumado a ver aquela China crescimento de 2 dígitos, né? Muito voltada para a exportação, e agora a gente vê a China se voltando mais para o mercado doméstico, e as implicações que isso tem, inclusive para o Brasil, né? Porque é o nosso maior parceiro, né, de comércio. Então, como é que você vê o papel da China nesse novo ambiente? É interessante separar em dois pedaços aqui. O fato da China crescer menos, né, mas ser uma China muito maior, significa que esses 4%, 5% que a gente vê, eles são em dólares gerados, em ativos gerados, em demanda gerada, são muito parecidos com aqueles 10%, 11% que a China gerava uma década atrás. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de modular a taxa de expansão do PIB para o tamanho da China. A China virou um ator muito grande. Até pelo crescimento populacional, isso, né? Assim, eles são grandes, né? Então, crescer 5, 6, ou entre 4 e 5 de uma economia gigante como é a deles importa muito. Então, dito isso... Mas o PIB per capita, como fica nessa nova realidade? Ele está acelerando um pouquinho, é verdade, mas nem de perto entregou-se para o PIB per capita a expansão que teve no PIB total, né? Dito isso, teve sim um quase consenso que o modelo se esgotou, que era baseado nas exportações, você mencionou, nos investimentos em infraestrutura. A China já fez muita coisa, quem teve a chance de visitar a China, os aeroportos, as estradas, os portos, as pontes, muita coisa foi feita. Represas. Sim. E o setor imobiliário, né? Investimento no setor imobiliário. Qual que é o novo modelo chinês, então? É um modelo de crescimento voltado para dentro, que tem na demanda por serviços, né? Ou nas famílias consumindo mais serviços, que são serviços de educação, de previdência, serviços financeiros. Aliás, um outro mini parênteses. Boa parte da razão pela qual a China tem muito crescimento no setor imobiliário era por uma certa natureza cultural, de uma desconfiança no sistema bancário. Os chineses poupavam em imóveis e não em CDBs, por exemplo. Né? Então, serviços financeiros, serviços de educação, já mencionei, de saúde. Então, é uma China que cresce mais para dentro. Né? É um modelo que não é simples transicionar, precisa de confiança dos consumidores, né? dos cidadãos chineses. Precisa, eventualmente, de algum estímulo do governo. Isso, quem estava lá, acha que o governo vai fazer. E leva tempo. É uma coisa você crescer... Até porque é um governo mais intervencionista, né? Exato, crescer em bases industriais, né? Outra coisa é você crescer com educação, com serviços, leva tempo e, eventualmente, precisa de algumas políticas de garantia de previdência, de saúde, enfim. Tudo isso, o Brasil não está necessariamente mal posicionado para essa nova China, porque essa China voltada para dentro aumenta esse PIB per capita, aumenta o consumo de proteínas per capita, por exemplo. Isso nos interessa muito. O Brasil é o grande exportador. Quantos, né, colegas nossos já entrevistou aqui nessa mesa sobre o papel do Brasil, né, no mundo de agro e pecuária, alimentos, né, e pecuária, exato. Então, aqui o Brasil pode cumprir um bom papel. Agora, na parte das commodities metálicas, né, se a China deixa de investir em infraestrutura, se ela deixa de investir em real estate, se ela deixa de exportar mais, pode ter uma demanda menor. Né? Enfim, os preços do minério já até se acomodaram bastante nos últimos anos. Mas pode ter uma diferença de mix, mas o Brasil não sai mal nessa foto se a China se virar mais para dentro. Legal. Agora, Honorato, você circulou aí nos painéis, né? Você circulou tanto no palco quanto, né, como ouvinte, como espectador. Mas agora conta um pouquinho do que acontece nos corredores de Davos, né? Nos bastidores, né? Você está falando ali de líderes globais, de grandes empresários, de governos, né? Ministros. Dá para você contar um pouquinho do que você ouviu ali na conversa do café, do bebedouro, por assim dizer? Abre para a gente um pouco desses bastidores. É muito interessante, sabe? Porque é meio que uma bolha aquilo lá, não vou mentir, né? A começar pelo aparato de segurança. O aparato de segurança é monumental, tem barreiras nas estradas, toda vez que você vai entrar no Congresso tem raio-x, né? Nas plenárias, você já tinha passado pelo raio-x, nas plenárias, por exemplo, com o presidente de Israel, o Herzog, tinha uma nova inspeção, né? Então tem um aparato de segurança monumental. Segunda curiosidade é isso, você encontra com pessoas que eventualmente você vê, né, na tela ali. No noticiário, né? Literalmente do seu lado. Eu sentei ao lado. Na fila do café. Eu sentei ao lado do Martin Wolf, do Financial Times, um jornalista que eu admiro profundamente. Eu leio as colunas dele. Estava ao meu lado, cumprimentei. Você tietou? Minha vontade era tirar uma foto, poxa. Que eu sou tímido, eu sou contido nessas horas.
Eu, minha primeira visita a Davos, em 2019, eu vi o Trump, sei lá, talvez a 20 metros de distância de mim, atravessando a rua. Estava com segurança, é verdade. Mas eu vi o Donald Trump, que eu imagino, não verei tão cedo, tão próximo assim. Recentemente estava com o Satya Nadella, da Microsoft. Sim. Aliás, eu perdi uma chance extraordinária. Eu sou fã de Fórmula 1. E tinha um evento lá, enfim, de uma transportadora de carros oficiais da McLaren, né? E eles tinham convidado para o evento, eu fui, um coquetel, só que eu saí um pouco antes. E 10 minutos depois, 20 minutos depois, chegou o Lando Norris para ter uma conversa com quem estava lá. Puxa vida, então tem essas coisas meio caricatas, né, do fórum, mas a essência eu diria assim, não é um exagero definir que a nata do empresariado global, de certa forma, tentando capturar quais são os grandes temas que vão dirigir a economia global naquele ano. Empresariado, né? E policymakers, né? Sim, muito bem lembrado. Empresariado e policymakers, autoridades, né? Se conectando. Então, tem muita gente fazendo negócio lá, é verdade, né? Mas, de certa forma, respirando esse ambiente de debates para, de alguma maneira, definir ou compor a estratégia empresarial, de resposta dos governos, das instituições. Então, é muito interessante. É um fórum super rico do ponto de vista de interação, hiper intenso, assim, literalmente das 7 da manhã às 9, 10 da noite, assim, é hiper intenso em conexões e muito rico em diversidade de temas. Ainda que eu tenha hoje dito, né, que os temas de D&I já ficaram um pouco em patamar secundário, me parece que foi muito específico desse ano com o Trump e com o IA. Mas tem um range, um leque de assuntos gigantesco, que passa por educação, por saúde, por inclusão, por desigualdade de gênero, enfim, é um leque imenso de temas. É muito interessante você ter um choque de assuntos, digamos assim, num período muito curto, muito intenso. É um privilégio poder E num palco que une o mundo todo, né? Você tem representantes de quantos países lá? É o planeta, literalmente. Assim, tem África, Américas, né? Enfim, todo o Ocidente, incluindo a Europa, China, os asiáticos, sabe? Basicamente o mundo todo. O mundo está lá. São cerca de 3 mil pessoas na plenária. Do Trump, eu chutaria que estavam uns 3 mil. A do Milei tinha, sei lá, uns 1.200, 1.500 pessoas assistindo. Eu tive na plenária com Zelensky. Caramba, o país está em guerra, né? Assim, é meio surreal quando você pensa nessas coisas. Né? Tava lá, não foi vídeo. Tava lá, você está próximo das frente. Figuras que você vê ali no jornal, né? Na televisão. Estão fazendo acontecer a história. Não é um exagero, entende? Exatamente. Então, é um privilégio poder representar o Bradesco nesse fórum. Bom, Norato, a gente chega aqui no último segmento do nosso episódio, que você já conhece, porque você já participou de vários. Então, vou te pedir mais uma dica cultural. Boa. Hoje eu vou fugir até um pouquinho do tema de Davos aqui da economia, mas eu tive outro privilégio meu. Eu fiz um programa no MIT de 5 semanas, enfim, aqui o banco levou alguns executivos para lá, eu estava nesse programa. E na formatação do programa você tem direito a ter um coach, né? Que, bom, tá. Um professor do MIT. É um professor. Ele trabalha, digamos assim, ele faz coaches para o MIT. Ele não necessariamente dá aulas, esse caso especificamente ele dá aulas, mas não precisa ser. Mas tem, obviamente, essa popularização dos coaches, mas a minha experiência foi extraordinária, né? E o livro dele, que chama, eu até roubei a colinha aqui, Leading from Your Best Self, que é do Rob Salafia, né? Me tocou bastante. Não só o coach, mas depois eu li o livro enquanto nós fazíamos. Mas ele fala desse desafio executivo de transicionar entre papéis. Nós temos papéis como executivos, como nós estamos fazendo aqui no podcast. Depois eu vou para a minha equipe. Depois eu vou falar perante o conselho do banco. Depois eu tenho meu papel em casa como pai, como marido, enfim. E ele é curioso, porque ele é um professor de teatro, ele é um artista, chegou a ser artista de rua, né? E ele basicamente descreve como você se formata, vou dizer assim, né? Mentalmente e corporalmente, para transicionar entre esses vários papéis e agir ou estar presente numa reunião, numa interação social, da maneira como você quer estar. É sensacional. Então, assim, é um coach para liderança, digamos assim. Era da parte do programa de liderança do curso. O título a gente poderia, numa tradução livre, dizer liderando a partir do seu melhor. Do seu melhor, né? A sua melhor apresentação. Mas é mais do que isso. É liderando a partir da forma como você gostaria de ser percebido, né, pelas pessoas. É fascinante. Então,
recomendo Que bastante. interessante, um artista de rua dando coach para grandes... Ele é a cara do Robert De Niro. Então, é impressionante. Assim, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Recomendo fortemente. Eu fiz uma parceria muito bacana com ele e vale a pena. Muito bom. Bem, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco. Honorato, obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Priscila, e a todos que nos acompanham. E você que nos acompanha já sabe que o Insights está nas principais plataformas de áudio e estamos no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga o nosso perfil, envie suas dúvidas e sugestões. Tchau, até a próxima.